Olá, amigos Talmidim, do nosso curso Shiur Conversão. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Vamos começar essa aula nossa de hoje dando continuidade ao tema passado. No tema abordado na aula anterior, nós falávamos com respeito ao Shabat, ao sábado. E a gente ali na introdução, no final do nosso programa, aliás, a gente dizia que o Shabat não era um dia para ser guardado pelas nações. Pelo menos agora, nesse tempo. Né? Será, sim, um dia guardado pelas nações, em épocas vindouras, no Olam Rabá, aí esse dia será observado por todas as nações. Né? Mas vamos ter a saudação do Yaakov e depois nós damos continuidade ao tema. Shalom a todos os nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanham em mais este shiur de conversão, aula de número 10, salvo engano. Vamos falar sobre esse assunto maravilhoso e que vale a pena ressaltar, em que os sábios do povo judeu costumam dizer que não se sabe ao certo se foi o Shabat que guardou o povo judeu ou se foi o povo judeu que guardou o Shabat. De tão expressiva é essa data, de tão relevante é esse assunto dentro da nossa fé e da fé de Yeshua, o nosso Mashiach. Então, eu dizia no programa anterior que lá na criação, no Éden, Deus criou os céus e a terra em 6 dias, no 7º dia ele parou, descansou, santificou nesse dia. Né? Então, entendemos que, de certa forma, o sábado foi dado para Adão e para os seus descendentes para a o humanidade. guardarem. Não é? Então, no entanto, a gente lendo o Salmo 147, a gente viu lá no final do Salmo 147, que as nações não quiseram cumprir as leis de Deus, que elas ignoraram os ensinamentos da lei de Deus. E, em consequência disto, poucos, ou os justos, digamos assim, os justos das nações que viveram antes, vamos falar até de Abraão, né? Não vamos falar nem de Noa, mas de Abraão para trás, apenas os justos, aqueles que se destacaram, os sadiquim, apenas esses observavam os ensinamentos de Deus. Os demais, as nações em si, não reconheceram nem o Deus verdadeiro e nem os seus ensinamentos. As nações tomaram o seu próprio rumo, os seus próprios caminhos. E um ou outro justo, no meio dessas nações, foram os que cumpriram com a vontade do Eterno. Então, a gente vem até o nosso pai Abraão, Sim. Né, que Abraão, ele cumpre as leis de Deus, você já leu aí no capítulo 26, né? Versículo 5. Que ele cumpre as leis de Deus. Os preceitos, os mandamentos, mitzvot, hukim e mishpatim, né? Então, Abraão era um observador Sim. das leis de Deus. Isso prova que a Torá sempre existiu. Porque como que Abraão cumpria todos esses mandamentos, esses preceitos, essas leis, inclusive as leis que eram difíceis de interpretação, como a vaca vermelha, né, que é considerado como um hukim, né, um hukim. Como que ele cumpria todas essas coisas se a lei foi somente outorgada no Monte Sinai, né? O expresso caráter, a vontade divina foi dada ao nosso povo. Agora, só no Sinai, a através gente de Moshe sabe, Rabbeinu. um outro detalhe importante, a gente sabe que a lei escrita, ela foi dada somente lá no Sinai. Exatamente. Né? Já quando o nosso povo de Israel estava no deserto, então lá Deus entrega a lei escrita. Até ali, nós entendemos que o povo seguiu a lei oral, ou seja, Sim. a lei que passava de pai para filhos, os ensinamentos que passavam de pai para filhos, é o que eles obedeciam. Agora, ali, nos pés do Monte Sinai, então Deus faz uma aliança com Israel, onde Israel diz para Deus, tudo que o Eterno ordenou, faremos e obedeceremos.
Ou entenderemos, em outras Ou versões. faremos e entenderemos. Justo. Então, a partir dali, Deus entrega a sua lei escrita, tanto os 10 mandamentos como o livro da lei. Os 10 mandamentos era apenas, digamos, um ajuntamento de alguns preceitos, Sim. um resumo, É. não é? Mas os próprios 10 mandamentos, obviamente, que estavam escritos dentro do livro da lei, não apenas nas tábuas. Sim. Então Deus dá os mandamentos ao seu povo, Israel. Até porque existem mais de 10 mandamentos descritos no conceito das 10 palavras, né? Agora, uma coisa importante, Jacob, eu quero até ler, eu faço questão de ler, porque isso aqui para nós é de uma relevância muito grande. Capítulo 19 de Êxodo, vamos lá. Isso aqui é muito importante, a gente não pode deixar de enfatizar isso aqui. No 19, o verso 5 diz o seguinte: Agora, pois, olha, Deus então entrega os mandamentos para Moisés, Moisés entrega para o povo. Então, Deus fala o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto ou a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo, ou um reino de sacerdotes, ou uma nação sacerdotal. Gente, isso aqui, ó, e estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou aos anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então isso aqui, gente, é muito sério. Porque isso aqui significa que Deus dá ao povo de Israel a missão, o trabalho de nação sacerdotal. Ou seja, a única nação. Até ali não tinha nação sacerdotal. Até ali, os justos dentre as nações serviam a Deus. Mas a partir dali, haveria então uma nação sacerdotal. Uma nação que representaria Deus, que seria responsável pelo ensino da palavra de Deus aos demais povos, e por meio da qual os demais povos se achegariam a Deus. Vamos lembrar aí um versículo que Yeshua disse assim: porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, vem, continua vindo. E hoje, veio, como né? há muito antissemitismo, Sim. e o antissemitismo ele tem uma explicação, não é, na verdade, se posicionar contra o povo de Israel, é Sim. se posicionar contra Deus. Porque se Deus disse que Israel é a nação sacerdotal, e eu rejeito Israel, eu estou rejeitando quem? Estou rejeitando o próprio Deus. Sim. Tá? Então isso aqui é muito importante. Nós vamos encontrar também uma confirmação disso no capítulo 24 de Êxodo. Êxodo 24, versículo 7. Vamos ver o que diz aqui. E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então, Israel é uma nação sacerdotal? Ou foi? Não, Israel foi, hoje continua sendo, Israel foi,
e será a nação sacerdotal no reino vindouro. Não adianta os homens dizerem que não é Israel mais, que é Israel espiritual, que Israel não tem mais nada a ver. Não adianta, foi Deus que falou isso aqui. Isso aqui é imutável. Tá? É uma aliança. E quando a gente fala na nova aliança, lá de Jeremias 31, 31 a 33, Deus fala, farei uma nova aliança com quem? Com quem que ele fala? Que ia fazer uma nova aliança? Com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não tem outro. Não. Ah, mas aqui não aparece o gentil? Não aparece. Aqui não aparece o gentil. A nova aliança foi feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não foi feita com o gentil. E o objetivo da nova aliança... Agora, você pode questionar. Ué, mas não foi feito com o gentil? Como é que ficamos nós então hoje? Depois que Deus fez a aliança, começou a aliança, veio Yohanan, João Batista, precursor de Mashiach, de Yeshua. Vem Yeshua, começa a nova aliança. Alguns anos depois, o primeiro gentil é chamado, que foi Cornélio. O primeiro. Então, o gentil tem acesso a esse sacerdócio? O gentil tem acesso a essa aliança? Sim, mas é através da nação de Israel. E aquele Cornélio ele foi enxertado na comunidade de Israel. Ali está em capítulo 10 de Atos e Romanos capítulo 11. Tá? Isso é só um panorama inicial. Agora, o sinal que Deus coloca no seu povo, o Jacob. Quando a gente fala que Israel se comprometeu em cumprir a Torá e não colocou nenhuma condição, o que mais o não-judeu gosta é de colocar condição. Exatamente. O não-judeu ele quer entender. Não, eu tenho que entender tudo. E o povo de Israel falou, faremos e entenderemos. E, inclusive, né, em Romanos, no capítulo 9, fazendo um paralelo disso que o senhor está falando, Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, no versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Tudo do povo. Tudo do povo judeu. Então a salvação vem dos judeus? Ora, se eles têm a glória, as promessas, a lei, o culto, então, israelitas. Então, através do enxerto, tem muita gente que fala, nós somos enxertados em Yeshua. Não, senhor. Não, Yeshua é videira. Não tem enxerto em Yeshua. Yeshua é videira. Se foram, se é que foram, se é que vós tem Espírito Santo, tem que ter sido em Israel, que é aquele chamado lá no capítulo 11 de os eleitos. Tem que ser enxertado ali. E se a raiz é santa, os ramos também são. Então ali faz uma referência a Israel. O gentil só toma parte através da nação de Israel. Isso é uma coisa lógica. Deus falou a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se sois de Mashiach, Gálatas, e se sois de Mashiach, então sois descendência de Abraão. Vou trocar. E se sois descendência de Abraão, então sois do Mashiach. Isso. Eu vou inverter. Isso. Então não tem como você ser do Mashiach sem ser descendência de Abraão. Não tem como. No Sidur até vai dizer que Deus enviará um descendente ao filho dos descendentes, né? Ou seja, de Abraão. De Abraão viria um descendente. E quem é esse descendente? Yeshua, o Mashiach. E Gálatas vai dizer que nós temos que ser como nosso pai Abraão. O nosso pai Abraão, nesse relacionamento com o Eterno de 24 anos, se não me engano, depois ele recebe o selo da justiça, da justificação da fé, que é a circuncisão. Né? Então, além dos gentios não quererem aceitar os judeus como nação sacerdotal, também rejeitam a circuncisão. Ah, somos circuncisos de coração. O texto de Ezequiel vai dizer que nenhum incircunciso de coração ou incircunciso de carne
habitará no santo templo. Os sacrifícios, os seus holocaustos não serão aceitos. Circuncisão, convém lembrar que é o último passo, né? É o último passo. Então, Shaul De Hashaliah, Abraão já foi o último, né? Shaul Depois- Hashaliah, acho que era o mais ortodoxo dos discípulos. Porque ele fala assim, não vos circuncideis. Ele estava querendo dizer, olha, não circuncide, porque vocês não estão preparados ainda. Vocês não estão cumprindo a Torá de uma forma plena. Se eu circuncidar vocês ou se deixarem circuncidar, vocês são obrigados a cumprir toda a lei. Como vocês não estão preparados, eu tenho cuidado de vocês, eu tenho preocupação com a vida espiritual de vocês, e não quero colocar vocês em maldição, como descrito em 28 de Deuteronômio, não se circuncidem. Naquela fase inicial, eles não cumpriam toda a lei, nem podiam cumprir mesmo, né? O gentil começa passo a passo, Exatamente. vai cumprindo a Torá por etapa. Só que ele não pode cumprir e retroceder. Exatamente. Quando ele cumpre o mandamento, ele não pode mais voltar atrás. É. Está cumprindo o mandamento, aí de repente ele passa a descumprir. Aí o processo de conversão dele retrocede no zero de novo. O Shabat, Rabbi Nishai, até teve uma pergunta no Shur para responder rapidamente. O Shabat, ele deve ser cumprido logo que a pessoa fica tendo conhecimento do Shabat? Porque tem pessoas que trabalham e falam, mas agora eu vou ter que largar meu emprego, né? Ou primeiro aqueles 4 mandamentos de Atos dos Apóstolos. Primeiro a carne sufocada, depois não estar coligado com a idolatria, e depois o Shabat. Olha, na verdade, isso aí são fases da conversão. São fases da conversão. Ele tem que dar um passo após o outro. O que vai dizer se está na hora dele guardar o Shabat ou não, o que vai dizer, não, agora está na hora de eu guardar o Shabat, é o próprio processo de conversão. Sim. Então, eu até acho que cumprir os 4 mandamentos de Atos 15 chega a ser mais difícil que o Shabat. Sim. Tem a pureza familiar. Tem a pureza familiar. A comida kasher, né? A comida kosher, que ele não pode comer comida com sangue. Chega a ser mais complicado. Tahará, mishpará. Mas, como os apóstolos disseram que é para cumprir aqueles 4, primeiro, que sejam os 4. Aí vem o Shabat, que nós estamos falando. Então, a gente vai falar no Shabat, mas até agora está na introdução. O Shabat, como determinados mandamentos, eles são dados exclusivamente para o povo de Israel. Eu não diria que toda a Torá é dada exclusivamente para o povo de Israel. Toda a Torá, não, porque a Torá tem muitos mandamentos civis, muitos mandamentos de uma boa relação entre os povos. Então, são mandamentos normalmente cumpridos entre as nações. Né? Mas há mandamentos específicos. Por exemplo, as festas judaicas. Sim. Não tem sentido Levítico 23. Não tem sentido algum as nações celebrarem as festividades. Celebrar Pêssar, celebrar Shavuot, celebrar Sukkot, celebrar Rosh Hashanah, celebrar Yom Kippur. Não tem sentido as nações celebrarem isso, porque estes ensinamentos são específicos, resultados da aliança com o povo de Israel. Ou seja, estariam cumprindo as festas, mas não teria valor se não coligado à nação de Israel e não aceitando o Deus de Israel como seu Deus. Eu daria um exemplo assim. Por exemplo, 4 de julho é feriado nos Estados Unidos. É um dos grandes feriados americanos. É o dia da independência dos Estados Unidos. Se eu celebrar o 4 de julho aqui no Brasil, botar uma bandeira dos Estados Unidos, celebrar, aqui não vai ter sentido para ninguém. O pessoal vai até estranhar, mas o que é isso que o senhor está celebrando aí? Não é? E para os americanos também lá, estão celebrando lá no Brasil o 4 de julho. Ou lá nos Estados Unidos estarem celebrando o 7 de setembro do Brasil. Não tem sentido. Então as festividades têm a ver com o povo de Israel e só tem sentido o povo de Israel. Agora eu quero chamar a atenção daqueles que fazem uma conversão, estão fazendo uma conversão ou estão dentro de um movimento judaico, mas continuam gentios. Veja bem,
Suponhamos que você está dentro, você estava no cristianismo, aí o seu amor pela Torá, o seu amor pelo povo judeu, fez com que você passasse a congregar num agrupamento judaico. E aí é dito para você lá, você continua gentil. Você não é judeu? Você é judeu? Não, não sou. Eu falei, então, você não precisa cumprir Torá. Uhum. Em parte está certo. Em parte está certo. Porque realmente, se ele é gentil, e se ele vai continuar sendo gentil, só vai frequentar aquela congregação, mas ele pretende continuar sendo gentil, não tem sentido ele guardar Torá, guardar festividades. Não tem sentido. Sim. Só que não tem sentido também ele pensar que ele vai estar salvo. Não, mas eu estou numa comunidade judaica, eu não guardo Torá porque eu não sou judeu, mas eu creio em Yeshua. Não adianta nada. Então aí você vai estar perdendo o seu tempo. Por isso que nós, da congregação israelita, da Nova Aliança, o gentil, o não judeu que se aproxima da nossa comunidade, que se achega à nossa comunidade, ele pode fazer a conversão. Ele tem liberdade para se converter. E nós não vamos dizer para ele, amigo, o simples fato de você estar aqui, congregando aqui e crendo em Yeshua como Messias, isso aí não vai te garantir nada. Você tem que cumprir Torá, você tem que passar pela Tevilá, pelo batismo, para a remissão dos seus pecados, você tem que guardar Shabat, porque você tem que se tornar parte do povo. Sim. Você simplesmente, como um visitante aqui no nosso meio, e ficar do jeito que está, você não vai chegar em reino nenhum. Como também se você guardar 7 mandamentos de Noa, com a pretensão de que você vai entrar no Olam Rabá, não se iluda com isso, porque isso não é verdade. Você não vai entrar em Olam Rabá coisa nenhuma, porque você é um transgressor da Torá. Não, até porque, eu creio em Yeshua, o Mashiach, então eu estou salvo. Não. Primeira carta de João, no capítulo 5, vai dizer que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus aqui? O povo judeu. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E muitas vezes essas pessoas que estão dentro dessas comunidades judaicas como gentios, que aceitam essa condição, elas entendem que elas estão enxertadas na oliveira. Não estão, meus amigos. Porque veja bem, a oliveira produz o quê? Produz oliva, produz azeitonas. Ou seja, a oliveira cumpre Torá. Se você está enxertado na oliveira e você não está produzindo o mesmo fruto dos galhos dos eleitos, como é que você está enxertado? Você não está enxertado em coisa nenhuma. Eu diria que você está encostado na árvore, mas não está enxertado. Você não está produzindo fruto nenhum que a árvore produz. Você continua zambujeiro, não precisa cumprir nada do que o galho natural produz. Então não se iluda com isso. Guardar 7 mandamentos de Noa, guardar 4 mandamentos de Atos e não cumprir Torá, mais nada de Torá, não vai levar você a lugar nenhum. Continuar gentil, você vai ter a recompensa que vai ser dada por gentil. Então você tem que ser enxertado e fazer parte do povo. E isso é o que nós chamamos de conversão, que não é uma conversão ao judaísmo tradicional, é uma conversão ao judaísmo de Yeshua, vivido por Yeshua e pelos seus seguidores. É o judaísmo da Nova Aliança. E não estamos preocupados, não é, Rabino Shai, com o reconhecimento do povo judeu sobre a nossa visão e sobre a nossa fé. Assim, tal como o senhor sempre fala, e Cornélio também não estava nem um pouquinho preocupado com isso. Estava fazendo as suas esmolas, estava orando no Beit HaMikdash, estava servindo a Deus de todo o seu coração, as suas orações foram aceitas. Pedro, reconhecendo que ele era um homem justo diante da comunidade judaica, um homem que era bem visto pela comunidade judaica, ele foi um convertido. Ou seja, ele foi enxertado na boa oliveira. Ou seja, a mesma lei houve ali para o natural e para o peregrino que estava
ali em Israel, né, no caso, eu estou citando lá o Êxodo, ou seja, tem que produzir o mesmo fruto. Tem que ser uma bênção para as pessoas, porque a oliveira, ela produz o óleo da unção, o óleo que faz a bênção, o óleo que cura as enfermidades na carne, na alma. Então, é interessante fazer parte da oliveira nesse sentido, para você ser uma bênção às nações, aos povos. Olha, eu falei que tem determinados mandamentos na Torá, citei as festas, e agora eu vou citar o sábado, o Shabat. O Shabat, especificamente, é um sinal que a partir dali, a partir da entrega da Torá ao povo de Israel, ele foi passado ao povo de Israel como um sinal entre Deus e Israel. Perpetuamente. Digamos que até ali, o sábado foi observado pelos sadiquim, pelos justos das nações. Com certeza. Foi. Porque era um mandamento dado lá no começo. Sim. Mas como sinal específico de uma nação, foi a partir dali. Então eu vou ler aqui com vocês, e o que eu quero dizer quando o sábado é um sinal específico de identificação do povo de Israel. Eu quero dizer que não tem sentido aquele que não é israelita, que não está ligado, conectado, enxertado em Israel. Mais uma vez eu vou repetir, esqueça esse negócio que você está enxertado em Yeshua. Não tem esse enxerto em Yeshua. Você tem que estar enxertado em Israel, é o que está em Romanos 11. Então, se você não estiver enxertado em Israel, o Shabat não é um mandamento dado para você. Mas e se eu quiser guardar? Você pode guardar. Mas é como eu celebrar o 4 de julho aqui no Brasil e os americanos celebrar o 7 de setembro lá. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Entendeu? Porque o mandamento não é dado especificamente para você. É uma cláusula, é um item do contrato, da aliança entre Deus e Israel. E você não tem parte nesse contrato. Agora, se você está vivendo o processo de conversão, você está cumprindo o Torá. Há pouco o Jacob perguntou para mim quando é que o convertido começa a guardar o sábado. Isso. Ele vai guardando os mandamentos, primeiro os 4 lá de Atos 15, os 7 da lei, dos 7 mandamentos de Noa, e vai chegar um determinado momento que ele vai guardar o Shabat. Até ali ele não guardou. Bom, agora eu vou começar a guardar Shabat. Ele está dentro do processo, aí tem sentido. Orochi, está chegando uma festa aí. Eu estou dentro do processo de conversão, eu devo guardar? Claro que deve, está no processo. Sim. E ele vai observar a festa, vai observar os preceitos da festa. Isso. Né? Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar a cumprir as festas e o Shabat no determinado tempo certo. É claro que o Shabat vai ser o primeiro mandamento que ele vai cumprir. Normalmente, ele não vai... só se ele começar a conversão dentro de um período festivo. Normalmente, o primeiro preceito que ele vai topar vai ser o Shabat. Então, ele vai começar a guardar o Shabat. Não guardou ainda. Tudo bem. Guardou o primeiro Shabat, aí não pode voltar atrás mais. Aguardou 3 Shabat, no 4º Shabat ele foi trabalhar. Zerou o processo de conversão dele. Vai começar tudo de novo. É um conceito rabínico, né? Que por 3 vezes, se você faz uma determinada prática, você já adentrou a concepção, você já entendeu o processo, você já começou o cumprimento da mesma. Tá? Isso não é um dizer nosso, é um dizer do nosso povo. Tá? Que 3 vezes você praticando uma determinada coisa e você deixa de praticá-la, é como se você tivesse consciência da sua transgressão. Então veja bem, o que Deus fala quando ele entrega então os mandamentos para o seu povo lá? O que Deus fala para o seu povo na entrega, inclusive fala aqui das tábuas do testemunho. Está aqui, ó. 31:12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes:
certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós. Preste atenção, amigo internauta. É um sinal entre Deus e Israel, entre mim e vós. Não tem nada a ver com as nações. Ah, mas eu sou de uma religião que guarda o sábado. Mas não tem nada a ver com a sua religião. Porque você não é israelita, nem a sua religião é, não confessa que é israelita, então é perda de tempo. Tá? Eu vou ler esse mesmo verso, eu tenho aqui a Bíblia Hebraica, da editora Sefer, é o 31:13. Vamos ver o que diz aqui. 31:13. 31, aqui é 12, no caso aqui. E o Eterno falou a Moisés dizendo, e tu, fala aos filhos de Israel, dizendo, de certo, meus sábados guardareis, pois este é um sinal entre mim e vós. Vós quem? Israel. Por vossas gerações. Então, aquele sábado que foi dado ali, no Sinai, ele foi mandamento para Israel, um sinal entre Deus e Israel, até a vinda de Yeshua só? Foi até a vinda de Yeshua? Não, acho que não. O que o texto diz aqui? Por vossas gerações. Na Bíblia aqui, diz aqui, é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. A judaica diz, por vossas gerações, né? Por vossas gerações. Então, tem judeu hoje? Tem judeu hoje? Tem. Qual que é o sinal entre Deus e o povo judeu? O sábado. Daqui a 100 anos vai ter judeu? Vai. O que é o sinal entre Deus e o judeu? Shabat. Porque é pelas vossas gerações. Tá? Então tem alguns até que dizem que guardam sábado lunar, esquece isso aí. O sábado é semanal, não tem nada de sábado lunar. Nada. E também os que guardam o sábado lunar também não são israelitas, então não tem nada a ver com eles também. Não são reconhecidos como judeus não por são nenhuma... israelitas. Não. O sábado é o 7º dia da semana. Foi, é e será um sinal de Deus a Israel nas suas gerações. Então tem geração de judeu hoje? Tem. O sábado é o sinal. Tá? Vamos continuar. Sempre haverá Shabat e sempre haverá o povo judeu. Vamos continuar a leitura então. E guardareis, o verso 14, e guardareis o Shabat, que santidade é ele para vós. Aqueles que o profanarem serão mortos, porque aquele que fizer nele trabalho, a sua alma será banida do meio do seu povo. Ah, mas eu conheço judeu que não guarda o sábado. Está sob condenação. Não é porque é judeu, não é porque é nação de Israel, não é porque é nação sacerdotal, está transgredindo o Shabat, está sob condenação. Tá? Eu li aqui então um pouco na Bíblia judaica, vou ler agora na Bíblia João Ferreira aqui. Né? E a esses judeus que são nação sacerdotal e não cumprem os mandamentos, tem um texto antes que vai dizer, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Exatamente. Olha aqui, ó. Portanto, guardareis o sábado, verso 14, na Bíblia João Ferreira, porque santo é para vós, é separado para vós, israelitas, aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o Shabat do descanso. Santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. 16.
Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por aliança perpétua. Então está vigente. Sim. Nas suas gerações, por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel, 17, será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então, o Shabat, ele não é um mandamento dado para o não-judeu. Então, se você está dentro de uma comunidade judaica e dizem para você, não, você é gentil, você continua gentil, não vá nessa. Não vá nessa porque você não vai alcançar o reino de Deus. Tá? Você tem que se tornar parte do povo. E aí você vai guardar o Shabat. Tá? Você vai guardar o Shabat porque você é parte do povo de Israel. Tá certo? Sim, exatamente. Agora, se você não está em nenhuma comunidade, mas está vivendo o processo de conversão. Roxa, eu não estou em nenhuma comunidade ainda, mas eu estou aqui longe de vocês e estou no processo de conversão, estou no Brasil, estou na Argentina, estou na Bélgica, estou na Alemanha, estou em Portugal, estou no Japão, enfim. Guardando o Shabat, porque você está dentro do processo de conversão. Tá? Então é válido. Você está se enxertando na oliveira. Produzir o mesmo Você fruto. está ali, ó, já está quase completo o seu enxerto. Está quase. Então você está guardando o Shabat. Você está celebrando as festas judaicas, porque você está dentro do processo. Tá? Você está se unindo ao povo. Tá? Agora, Roxa, eu não estou nem em conversão e nem dentro da comunidade fazendo conversão. Eu faço parte de uma religião aqui fora que não tem nada a ver com os judeus e que guarda o Shabat. Tá. Mas você está procurando fazer a conversão, mesmo estando dentro dessa religião que você está? Aí dentro você está procurando observar a fé judaica? Você já está caminhando nessa direção? Não estou. Eu estou aqui, só guardo o Shabat, não como carne de porco, eu estou só fazendo isso. Não tem valor nenhum. E com certeza... Nenhum, porque não é um sinal entre Deus e você. Você não tem nada a ver com a comunidade de Israel. Não é o assunto, mas muito provavelmente essas pessoas vão entregar os seus dízimos aonde? Exatamente, já está entregando o dízimo. O reconhecimento do trabalho espiritual está sendo entregue, não para, vamos dizer, para nós, está acompanhando o nosso estudo, mas está entregando dízimos em outra comunidade, não está fazendo como Abraham, que quando encontra Melquisedeque, reconhece nele um sacerdócio e lhe dá os dízimos. Para Melquisedeque. Então, é um reconhecimento de aonde você está ou qual povo que você quer fazer parte. Eu acho que isso aí, então, ficou claro para você. Veja bem, você pode estar em qualquer religião aí fora. Você pode estar em qualquer religião. Você está numa religião que não guarda o sábado. Pronto. Você está numa religião cristã que não guarda sábado. Mas você está no caminho de cumprir, de fazer parte do povo. Você está obedecendo a Bíblia. E você começa a guardar o sábado, mesmo numa religião que não guarda. Tem valor? Aí tem. Agora, não. Eu estou numa religião aqui que guarda o sábado, mas eu não tenho nada a ver com judeu. Israel para mim é espiritual, eu não quero saber do povo judeu. Está perdendo o seu tempo. Não tem nenhum valor espiritual. Isso que Paulo vai dizer. Rejeitou porventura Deus o seu povo? Não, de modo nenhum. Eu espero que isso fique claro para o nosso talmide, para o nosso estudante. Tá? Só tem validade quando você está dentro de um processo de obediência a Deus e que você, de repente, começa já a um processo de conversão. Aí tem validade. Porque você está se enxertando. Tá? Não está nisso, não tem validade. Agora, nós vamos falar do Shabat, veja bem, no Novo Testamento. Mas, vamos ler ainda antes o profeta Ezequiel, vamos ler um versículo aqui do profeta Ezequiel,
que ele fala no capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20, 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Então o sábado vincula você com Deus. Quando você é parte do povo, já deixei claro. Ele vai vincular você com o Deus verdadeiro. Está guardando o Shabat, você está se identificando com o Deus que te santifica, que te separa dos demais povos, vamos dizer assim. Verso 20, Ezequiel 20, 20. E santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Agora eu quero convidar vocês para nós lermos alguma coisa com respeito ao Shabat nos escritos da Brit Hadashah. Vamos ver Lucas capítulo 23, versículos 54 a 56. Não sei se está. Lucas 23, 54 a 56. Convém a gente lembrar que Yeshua não era um transgressor da Torá. Veja bem, o Jesus que é apresentado aí fora, Lucas 23, como um transgressor da Torá, não é o mesmo Yeshua da Bíblia. O Yeshua da Bíblia era um cumpridor da Torá. Até porque eu não gosto de estar discorrendo muito, argumentando muito, mas o argumento meu é bastante simples. Por que Estevão foi apedrejado? Por quê? Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Lucas, em Atos, capítulo 6, nós vamos ver que Estevão levantaram alguns judeus da sinagoga chamada dos libertos ou dos libertinos, está em 6 de Atos, verso 9, e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, debatiam com Estevão, né? E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram alguns homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, esses judeus contrários à fé em Yeshua, nós já estávamos aqui começando o período de endurecimento, eles recrutaram testemunhas falsas contra Estevão. E essas testemunhas, vocês sabem que tendo testemunha, era levado a julgamento e era apedrejado, se fosse condenado. E essas testemunhas argumentaram que Estevão falava palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Contra Moisés é contra a Torá, gente. Não é contra a pessoa de Moisés. Quando fala contra Moisés é porque é contra a Torá. Contra a Torá. Então Estevão falava contra Moisés, contra a Torá e contra Deus. E aí continua. E excitaram o povo, verso 12, e os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, contra Estevão, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a Torá. Agora eles acrescentaram mais um ingrediente: contra o templo. Contra o templo. Ele fala contra o templo e contra a lei, contra a Torá. Lá atrás disseram, ele fala contra Moisés e contra Deus. Agora contra o templo e contra a Torá. Porque nós lhes ouvimos dizer que esse Yeshua Netzarim há de destruir este lugar, o templo, e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então vejam,
Se Estevão, e o que aconteceu com Estevão? A gente vai ver aqui no final do capítulo 7 que Estevão foi apedrejado e morto por causa disso aí. Né? As testemunhas depuseram contra ele, levantaram a sua voz contra ele naquele conselho, e ele foi condenado e foi apedrejado. Está aqui no final do capítulo 7 de Atos. Então, Estevão era menos conhecido que Yeshua. Então fizeram aquela acusação, rapidinho condenaram ele. Mas Yeshua, por que eles não condenaram Yeshua? Nós vamos encontrar nos escritos da Brit Hadashah que eles procuravam motivos para o acusarem. É. Ora, se Yeshua fosse o mesmo Jesus que você crê hoje, o Jesus que você crê hoje, que você ensina, Ele aboliu a lei. Ele aboliu a lei, ele foi contra o sábado, ele foi contra o templo, ele foi contra Moisés, ele foi contra os judeus. Ora, meu amigo, Yeshua teria sido morto, apedrejado, igual foi Estevão. Eles não precisavam entregar Yeshua nas mãos das autoridades romanas para ser morto. Acho que não. Então, isto prova que Yeshua não era transgressor da Torá. Tá? Nunca Yeshua ensinou coisa alguma contra a lei de Deus. Que o sábado foi abolido, que podia comer coisa imunda, que não precisava celebrar festas, que tinha que crer na existência de mais de um Deus, de uma triunidade de deuses. Não, Yeshua não ensinou isso. Porque se Yeshua ensinasse, seria enquadrado e julgado e condenado como foi Estevão. Agora, é claro, Estevão não era nada disso também. Estevão foi acusado por falsas testemunhas. Certo? Sim. Interessante que ele mesmo vem dizer, eu não vim destruir a lei, os profetas, eu vai vir cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Ou seja, ele disse, e esse texto é repetido várias vezes por nós, mas as pessoas parecem que insistem em acreditar em dogmas criados pela religião, que veio logo depois da morte de Yeshua, a destruição do templo, a igreja apostólica romana, que inseriu politicamente e espiritualmente, tomou conta das nações, a embriagou com falsas doutrinas. Ela é chamada de a Grande Babilônia. Babel significa confusão, e há uma grande confusão no pensamento teológico, no pensamento do ensino entre as nações, dizendo que agora Israel é espiritual, que Yeshua, ele veio abolir a lei, quando ele mesmo dizia, eu não vim fazer isso, mas insiste em dizer que veio abolir a lei. Exatamente. É impressionante a força do dogma. A mentira, né? A mentira, né? O engano. E nós temos no livro de Atos uma outra passagem que diz assim, veja quantos milhares de judeus aqui creem. E todos são zeladores da lei. A gente pode localizar esse versículo. Quantos milhares ou quantas dezenas de milhares de judeus há que creem e todos são zeladores da lei. Vamos ver se nós encontramos aqui para mostrar para os nossos amigos que estão conectados conosco. Então, o que acontece? Gente, Novo Testamento não é fim da lei. É nova aliança, é a lei nos corações. Novo Testamento é o melhor cumprimento da lei. Agora eu quero convidar vocês para Lucas 23, 54. É o que eu falei, eu não vou usar muitos versículos, porque eu não vejo necessidade. Eu jamais vou entender que o Novo Testamento veio para abolir a lei de Deus. Então não é nova aliança. Isso aí não é a nova aliança que está escrito em Jeremias. Veio para piorar, na antiga aliança se guardava Shabat, festas,
enfim, na Nova Aliança não precisa nada disso, então a Nova Aliança foi muito pior do que a Antiga. Atos 21, 20? Leia aí, vamos ver. Deixa eu ver se eu acho aqui, agora só vi. Olha, Lucas 23, 54. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Conforme o mandamento. Nos dias de Yeshua. Sim. Agora, veja bem, Yeshua já tinha morrido. Certo. Yeshua já tinha sido sepultado. E essas mulheres estavam aguardando o sábado. Não, e engraçado é que nesse capítulo de Atos 21, no versículo 20, como o senhor citou, vai dizer, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Aqui de judeus, outras versões de sacerdotes, né? Mas daí, depois, na continuação do texto, nós vamos observar, depois da morte de Yeshua, o templo ainda é erigido, Shaul HaShalil vai fazer um sacrifício, né? No Beit HaMikdash. E vai dizer no versículo 26, então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Ou seja, ele foi lá fazer uma oferta, porque tinha pego o voto. Tá, mas Yeshua já tinha morrido, ascendido aos céus, o que ele foi fazer no templo oferecer sacrifício? Sendo que a lei... Por que continuava isso? Indo no templo? Na aula passada foi feito um edito pelo rei Constantino no ano 363 depois da Era Comum, dizendo que todo aquele que fosse encontrado guardando o sábado deveria ser morto. Ou seja, 330 anos depois da morte de Yeshua, estavam guardando o Shabat ainda. Sim. Porque era um sinal para Israel, e todos aqueles que abraçaram a nova aliança, foram inseridos, enxertados na oliveira, continuavam guardando o Shabat. Só deixaram de guardar o Shabat por imposição de lei e morte. Por isso que a religião que logo entrou como apóstata, as duas primeiras coisas que eles quiseram tirar de nós, né, do nosso povo, Shabat e a circuncisão. Veja bem, a religião de Yeshua, o segmento judaico de Yeshua, ele foi até o IV século judaico. Claro que já havia algumas apostasias em andamento, mas ele foi judaico até o IV século. No IV século, o que acontece? A união feita com Constantino fez com que ali houvesse uma ruptura. Uma ruptura. Uma parte, ou a maior parte, ou a grande parte da comunidade, eu até diria, formada de gentios, sim, tá? Abandonaram de vez o judaísmo. O primeiro mandamento foi o Shabat. 7 de março de 321 já foi instituído o domingo como dia de guarda. Então o Shabat foi o primeiro que foi tirado. Daí foi tirada a circuncisão, porque a circuncisão é uma coisa importante. A circuncisão garante a continuidade do judaísmo. Sim. Por exemplo, por que nós temos um problema aqui no Brasil, não só no Brasil, mas praticamente em toda a América do Sul, com os Binei Anussim, os filhos dos forçados. Lá em Portugal, na Espanha, lá por volta de 1500, a perseguição, entre 1500 e 1600, a perseguição contra o povo judeu, Espanha, Holanda, obrigava os judeus a se converterem à religião romana. Obrigava. Se eles não se convertessem, eles podiam perder os filhos dele, podiam ser mortos e tal. Então aqueles primeiros ali, de Portugal, eles fingiram uma conversão. Tinham se convertido. Grande parte desses judeus vieram para o Brasil. E vieram para as Américas também. Eles são chamados filhos dos forçados. Os Binei Anussim. Quando chegou aqui, no Brasil e em outros países da América, ainda conseguiam praticar um pouco da sua religião de maneira oculta, mas a gente imagina a dificuldade, né? Não tinha como mais. Estava muito difícil, porque o judaísmo, você manter o judaísmo ocultamente é muito complicado. Então,
começaram a abandonar as práticas judaicas, e inclusive a circuncisão. Sim. Tinha como fazer a circuncisão. Ou seja, hoje nós temos no Brasil cerca de 70% dos brasileiros, 70% dos Ou brasileiros, mais. tem ascendência judaica. 70%. Ribeiro, Pereira, Oliveira, Costa, Caetano, que é o sobrenome da minha mãe é Caetano, Ferreira, Rodrigues. E são nomes que foram adotados, foram retirados os nomes judaicos e dados esses nomes para acabar com o judaísmo também na questão do nome. Não mantendo o nome, ficava fácil de se perder, como se perdeu. E deixou de ser feita a circuncisão. Então, se, no entanto, mesmo tendo abandonado o judaísmo, porque era perseguido, esses brasileiros, esses que vieram para o Brasil, tivessem circuncidado seus filhos, então chegava hoje, você provava que você era um judeu. Eu sou circuncidado. Mas uma das coisas que eles acabaram de cara foi a circuncisão. Sim. Porque daí não tem como provar mais. Sim. Né? Não tem a circuncisão, não tem como provar mais. Quando Moisés, colocado no cesto, ainda pequenininho, a filha do rei disse só, esse é um menino judeu. Como que sabia que ele era um menino judeu? Exatamente. Ele tinha a marca da circuncisão. Exatamente. Então o que acontece? Ali, no quarto século, acabou aquela força judaica, acabou. Uma parte, a parte que não aceitou, que eu diria até que era a parte judaica mesmo, teve que sair de Roma, teve que se desligar, passou a ser perseguida, juntamente com os demais judeus eram perseguidos também, essa parte judaica da nova aliança era perseguida. Né? E ali começa uma nova fase, a fase do cristianismo. Esse cristianismo romano, o cristianismo que conseguiu e que continuou seguindo, foi perseguido, fugiu para o deserto, se dissipou no deserto. A parte que permaneceu unida é a parte romana. E é dessa parte romana que vem no sexto século, no século XVI, a reforma protestante. Eles vêm reformando a religião apostatada de Roma. Sim. E dão uma nova cara para essa religião. Dão uma nova roupagem. Uma nova roupagem para a religião romana, porque embora abandone os ídolos, as imagens, mas se tornaram até piores, de certa forma, porque rejeitaram totalmente a lei de Deus. Entraram com a teoria da graça, que a salvação sempre foi pela graça. Sempre. Né? Sempre foi, mas entraram com essa teoria para de vez abolir qualquer tentativa de se voltar a cumprir a Torá. Então, o que é a Techuvá hoje? A Techuvá hoje é um retorno às raízes judaicas da fé em Yeshua do primeiro século. Sim. Passamos por essa fase de Roma, pelo Constantino, e vamos nos ligar lá no começo. Sim. E lá no começo, olha, é uma coisa importante que vocês têm que ter em mente. O Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento, o Novo Testamento é a nova aliança em si. Os escritos do Novo Testamento não existiam na época de Yeshua e seus discípulos. Não. Eles apareceram cerca de 30 anos depois, 30, 40, 50 anos depois de Yeshua. Como é que esses discípulos, até 30, 40 anos, seguiam sem o Novo Testamento? Seguiam a Torá. Crendo em Yeshua, seguindo a Torá, mas crendo em Yeshua como Messias, sem nenhum problema. Exatamente. Aí os escritos da Brit Hadashah, da Nova Aliança, começaram a aparecer e foram selecionados 27 livros, de centenas de livros, acredito que existisse mais de 100 livros na época, foram selecionados 27 livros para compor o que nós hoje conhecemos como Novo Testamento, que é um escrito histórico, documental e teológico que traz os relatos da Nova Aliança. Então, aquela congregação estabelecida por Yeshua, ela guardava Shabat, ela não guardava domingo, guardava o sábado. Tá?
Então nós temos aqui, em Lucas 23:56, que aquelas mulheres que seguiram a Yeshua, depois da morte de Yeshua, aquelas mulheres voltando para casa, repousaram no sábado conforme o mandamento. Então, é desnecessário a gente perder tempo dizendo para vocês que o sábado foi guardado, porque se era a nova aliança, e se o domingo só foi introduzido com Constantino no ano 321 e 363, então o Shabat é o dia de guarda do nosso povo, do povo da nova aliança, do povo de Yeshua. Bom, eu quero comentar mais um pouco sobre a guarda do sábado. Deixa eu ver aqui no livro de Atos. Vamos ver aqui, em Atos capítulo 16, que foi uma citação que nós fizemos. Atos capítulo 16, versículo 11 em diante. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, onde tivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, olha só, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos ali, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então continuou a guarda do sábado. Sim, com certeza. Não é verdade? Você vai encontrar em Atos que Paulo, quando chegava... A primeira coisa que ele fazia era olha buscar aqui, uma 17 de Atos. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então Paulo seguiu guardando o sábado, e Paulo seguiu observando os mandamentos de Deus, como a gente já falou, né? Que os judeus que creram continuaram guardando o Shabat. Uhum. Agora, eu gostaria de ler com o nosso pessoal, o Diego, os textos do Sidur que falam do Shabat. Como nós devemos guardar o Shabat hoje? Pode ser uma coisa que as pessoas venham a perguntar para nós. Como nós devemos guardar o Shabat? Nós vamos ver aqui no Sidur, ainda reforçando aquela ideia de que o Shabat foi dado para o povo judeu, e se você se une ao povo através da conversão, você passa a observar o Shabat, sem o que não há nenhum significado guardar o Shabat. Mas nós vamos ver então no Sidur, por exemplo, na noite de sexta-feira, vamos falar um pouquinho o seguinte: como é que é observado o sábado dentro do judaísmo? Sábado dentro do judaísmo, você tem o recebimento do Shabat, que nós chamamos de Kabbalat. Kabbalati, recebimento do Shabat. Então, as mulheres judias que são responsáveis pela educação dos filhos, sim, daí a razão também que não deve haver casamento misto. sim, Esse casamento de judeus com não-judeus é problema. Uhum. Porque cabe à mulher judia esse zelo, esse cuidado com o Shabat para ensinar os seus filhos em tudo. Então, sexta-feira, 18 minutos, pelo menos, antes do pôr do sol. 18 minutos antes do pôr do sol, a mulher judia acende 2 velas. Nós vamos demonstrar daqui a pouco como é que isso é feito, né? Através da nossa querida irmã Eliana, ela vai nos ensinar, nos mostrar como é que é feito o acendimento das velas. Então a mulher judia, faltando 1 hora para o sol se pôr, sexta-feira, o dia começa sexta-feira no pôr do sol e vai até
o pôr do sol do sábado. Sexta-feira, depois do pôr do sol, já é sábado. Então, o que acontece? A mulher judia acende ali 2 velas, não é? Se ela tem mais uma filha, ela acende uma 3ª vela. Se tem mais outra, ela acende uma 4ª vela. Aí não é obrigatório, mas é o costume. 18 minutos antes do sol se pôr. Então, para você que tem interesse, veja bem, existe hoje certos aplicativos da internet que vão te dar o horário certinho do acendimento das velas, tá? Eles vão te dar a paraxá, ou a porção da Torá que você vai estudar no Shabat, vão te dar os 18 minutos, o horário dos 18 minutos que deve ser acendidas as velas, e vão te dar também o horário da Havdalah, que é quando vai terminar o Shabat. Tá? Um desses aplicativos se chama Shabbat Shalom, com 2 B, né? S-A-B-B-A-T, Shabbat, T-H, né? Shabbat Shalom, S-H-A-L-O-M, Shabbat Shalom. Você vai encontrar nos aplicativos do celular, você procura lá, onde tem os aplicativos, Shabbat Shalom. E você vai instalar no seu celular e ele vai te dar o horário do acendimento das velas em qualquer lugar do mundo. Curitiba é uma cidade grande, por exemplo, eu moro num lugar chamado Guabirutuba aqui, em Curitiba. Ele me dá Curitiba, Guabirutuba, me dá o bairro e me dá o horário, porque pode de um bairro para o outro mudar 1 minuto, 2 minutos. Ele me dá o horário naquele bairro. São Paulo, uma cidade grande, ele vai dar o horário do acendimento das velas em todas as regiões de São Paulo, no mundo inteiro. Eu moro no Amazonas, eu moro no Acre. Vai te dar o horário do acendimento das velas. É só você configurar lá para ele localizar o seu lugar e você vai ter o acendimento das velas. Mas nessa noite, então nós já vamos ver já uma demonstração como é que é feito o acendimento das velas. Nessa noite tem uma oração que a gente faz, que é a oração Baruch, né, que diz assim, a oração diz assim: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos quiseste, concedendo-nos com amor e agrado o teu santo dia de Shabat, em recordação à obra da criação, pois que é a primeira das datas santas, em memória da partida do Egito. Olha que coisa curiosa. Em memória da partida do Egito. Tanto é que em Deuteronômio fala, lembra-te do dia do sábado, ou guarda o dia de sábado para santificar, e lembrar-te-ás que foste escravo no Egito. Então aqui diz, em memória da partida do Egito, porque tu nos escolhestes e nos santificaste dentre todos os povos. Quem que está falando aqui? Israel. Tu nos escolheste, nos santificaste, nos separaste dentre todos os povos, e o teu sagrado Shabat, com amor e agrado, nos deste de herança. Então é uma herança do povo de Israel. Não é do povo gentil, é do povo de Israel. Bendito sejas tu, eterno, que santificas o Shabat. Eu vou pedir para nós, para o nosso técnico agora, colocar esse trecho onde a mulher judia, como é que a mulher judia faz sexta-feira, 18 minutos antes de começar o sábado. Ela vai estar banhada, arrumada, já deu banho nos seus cílios, já colocou seus cílios ali perto da mesa, se ela tiver, né? Meninas, como eu falei, é mais de uma, mas se não tiver, acende somente 2. E como é que é feito? Porque tem uma bênção que é cantada, é dada uma oferta, é colocada uma oferta ali de sedacá para dar aos pobres. Vamos ver então como é que se procede. Vamos ver.
Olá, Shalom, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o acendimento das luzes de Shabat. Se você tem o Sidur completo em casa, na página 244 você vai encontrar as bênçãos referentes ao acendimento das velas de Shabat e de Yom Tov. Antes de acendermos as velas, é costume colocarmos Sedaká numa caixinha. Cerca de 20 minutos antes do pôr do sol, as mulheres judias em todo o lar judaico recebem o Shabat fazendo uma cerimônia, que é a cerimônia de acendimento das luzes de Shabat. Nessa cerimônia nós acendemos 2 velas e elas representam Shamor Vezahor. Lembra e guarda o Shabat para o santificar. 20 minutos antes, então, acendemos as velas e todos os trabalhos domésticos cessam em nossas casas. Se a mulher não está presente, o homem também pode acender as luzes de Shabat fazendo esse mesmo procedimento. Acendemos as velas, fazemos um movimento circular com as mãos 3 vezes e cobrimos os nossos olhos e recitamos a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kideshanu b'mitzvotav Vetzivanu lehatlik ner shel Shabbat. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste acender as luzes de Shabat. Amém. Shabbat Shalom. Então agradecemos aí a Eliana por essa demonstração de como a mulher deve receber o Shabat em casa. Então, se você que está dentro do processo de conversão já está preparado para guardar o Shabat, então você tem aí a instrução, que você pode ver como é, né? E já começar a observar o Shabat, né? Se tiver mais de uma menina, você pode acrescentar mais uma vela por cada menina aí. Gente, isso aí é uma tradição. Não venha perguntar para mim, aonde que está escrito na Torá que eu tenho que acender as velas? Não está escrito. O apóstolo Paulo, Shaul Hachali, ele fala assim, que eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e guardais a tradição. As boas tradições como vos entreguei. Como vos entreguei. Então o judaísmo não tem tradição, tem costumes. Então, o acendimento das velas 18 minutos antes... É uma coisa boa. É uma cerca, Sim. Foi criada pelos nossos sábios, pelos rabinos, como uma coisa para prevenir. A mulher sabe que ela tem aquele compromisso 18 minutos antes. Se ela estiver ainda fazendo alguma coisa na casa, ela vai interromper, porque agora é o horário do acendimento das velas. E no Shabat, no dia de sexta-feira, costume-se as mulheres judias, dentro dos seus lares, enfeitar a casa de uma forma diferente, com flores ou aromas, uma boa refeição junto ao esposo, junto aos filhos, uma boa conversa dentro das escrituras, né, para o recebimento do Shabat, fazer do Shabat um dia diferente dos outros dias. Né? Você vê ali que tem as toalhinhas em cima das halot, né, da halá, que é um pão também que as mulheres judias fazem, um pão meio adocicado, né, que é feito. Tem a questão do pão e do vinho, que é um simbolismo cerimonial, né, de recebimento, tá, de uma autoridade. Shabat, vamos fazer uma alusão, é uma autoridade sobre a nossa vida, porque o Shabat foi feito para o homem, para que nesse dia nós pudéssemos nos conectar com o Eterno de uma forma diferente de todas as nações existentes sobre a face da terra. Uns guardam dias, meses, estações e anos, nós guardamos o Shabat. Inclusive, essa referência que eu fiz
está nos escritos da Brit Hadashah, na carta aos Gálatas, mas a carta aos Gálatas é uma carta que ainda nós vamos produzir, muito provavelmente, um estudo exclusivamente sobre a carta de Gálatas, porque há muitas más interpretações, muitas más traduções desse livro de Gálatas, que tem que ser colocadas claras. Porque toda vez que você vai falar de Shabat para um cristão, mas Gálatas está escrito, guardar meses, dias e anos, então... Você falou uma coisa aí que já me chamou a atenção. Você vai falar do Shabat para um cristão. Por que você vai falar? É, verdade. Falar. Gente, se o Shabat... você não tem que ficar preocupado porque o seu vizinho é cristão e não guarda o sábado, é cristão e come coisa impura, mas não é mandamento para ele. Por que você fica querendo ensinar um mandamento que não é para ele, que não é israelita, você fica querendo ensinar para ele? Aí você está errado. Então, não tem que estar preocupado porque o fulano lá não guarda o sábado ou come coisa impura. Se você estiver fazendo a conversão e a sua mulher não tiver, você não pode pressionar a sua mulher. Não pode. É claro que vai chegar num ponto da sua conversão que você vai depender dela. Ela vai ter que te ajudar, né? Porque caso contrário vai ser impossível de você fazer sua conversão. Como ela também, se o marido não ajudar, vai ser difícil ela concluir o processo de conversão dela. Mas ninguém tem que ficar forçando ninguém a guardar nada, porque mandamento é para quem é parte do povo de Israel. Então deixa de ser indelicado, chato, né? Ficar pegando no pé de quem não é da fé, de quem não tem o Deus por Israel por Deus, não quer nada. Talvez se você tiver paciência com essas pessoas, você vai ter oportunidade de falar com ela. E se você ficar pressionando, além de estar fazendo uma bobagem desnecessária, você vai acabar perdendo aquela pessoa. Até porque no processo de anunciar as coisas de Deus para as pessoas, inevitavelmente a gente vai acabar falando dos mandamentos, o Shabat se inclui nisso. Agora a questão é que muitas pessoas querem impor, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, se a pessoa quiser a conversão, se ele quiser se aproximar de você, ele tem que desejar. Ele tem que desejar. Tem que desejar crer nas Escrituras, não pela ótica das religiões, mas pela uma ótica judaica. Agora vamos ler alguns textos aí do Sidur, que é o livro de orações usado pelo povo judeu de hoje. Algumas orações especificamente que falam do sábado. Eu quero que vocês prestem atenção o que é falado do sábado nestes textos. Já tem algum aí na mão? Tenho. Na página 345 do Sidur, nós vamos falar do Ishmar, né? Todo Shabat a gente faz essa reza dizendo que Moisés regozijou-se com a parte que lhe coube, porque o chamaste servo fiel. Puseste na sua cabeça o diadema da glória, quando estava na sua presença sobre o monte de Sinai, de onde trouxe as 2 tábuas de pedra na sua mão, onde estava escrito a observação do Shabat, e assim está escrito a observação do Shabat, e assim está escrito na tua lei. Aí a próxima canção, vamos assim dizer, né? Beshameru, e guardarão os filhos de Israel o Shabat, para fazer do Shabat, por suas gerações, uma aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel um sinal é ele, para sempre, que em 6 dias fez o eterno céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Então aí está fazendo menção de novo que é um mandamento dado para os filhos de Israel. Vamos ver a outra oração, o velonetato, que está na Midá. Na página 346, aí tem um velonetato. E não o deu o eterno nosso Deus às nações da terra, e não o fez herdar nosso rei aos que servem ídolos. Também no seu descanso não estarão os incircuncisos, pois a teu povo de Israel o deste com amor, a descendência de Jacó, que nele escolheste. Agora aí está me chamando a atenção também uma coisa, que está dizendo que Deus não deu o sábado aos incircuncisos. Aos incircuncisos. Como é que fica isso? Pois é. Não, vamos ler de novo, velonetato aí. Vamos ler devagarinho. Qual que é a página? 346. 346. Eu vou acompanhar aqui também, porque eu acho que ela apresenta detalhes, não é? Uhum. Pode começar a ler aí. E não o deu o eterno nosso Deus às nações da terra, e não o fez herdar nosso rei aos que servem ídolos. E não o deu o eterno nosso Deus às nações da terra. Então,
que isso significa? Que é o Shabat. Ele foi Olha dado o às nações. pensamento judaico. Que o sábado não foi dado para as nações da terra. Esse é o pensamento. Na verdade, ele foi dado no princípio para toda a humanidade. Quando a humanidade rejeita o Shabat, aí é feita uma aliança para com o povo judeu e o Shabat passa a ser E não o ao deu povo o judeu. Eterno às nações da terra, e não o fez herdar nosso rei aos que servem ídolos. Ou seja, não é para quem não é do povo de Israel. Também no seu descanso, seu repouso, aí também falando do Shabat. Hein? Aqui pode ser interpretado como no sentido espiritual, mas no sentido de descanso também. descanso. Também no seu descanso não estarão os incircuncisos. Certo? Pois a teu povo Israel o deste. O que é o deste? Deste o sábado. Com amor, à descendência de Jacó, Que nele escolheste. que nele escolheste. Então, é correto a ideia de que os não-judeus, né, não tinham que observar o sábado, né? Eu estou lembrando aqui, eu estou conversando aqui, estou lembrando de um argumento que é dado que o judaísmo rabínico chega a condenar os não-judeus que guardassem o sábado. Eu vou ver se eu encontro aqui esse texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas vamos falar o seguinte, como é que uma pessoa vai guardar o sábado, Jacó? Vamos começar aí. Sexta-feira, ele acende as luzes do Shabat. Vai acender as luzes do Shabat. Mas antes dele acender as luzes do Shabat, ele tem que preparar a comida para o sábado? Sim, tem que preparar a comida para o sábado, porque Como é que no funciona isso aí? sábado nós não podemos cozinhar, no sábado nós não podemos ter fogo dentro dos nossos lares. Então, na sexta-feira, a mulher judia, ela já vai preparar o alimento que vai ser usado para o dia do Shabat. Vai, como já disse, vai enfeitar a casa. O marido normalmente ele está mais cedo em casa para ajudar a esposa nesses detalhes. Vão banhar os filhos, vão se preparar para o recebimento do Shabat. Né? E a guarda do Shabat. Bom, então no sábado não pode acender fogo. No sábado é expressamente agora, proibido como é que a fogo. pessoa vai fazer, por exemplo, a pessoa não pode comer comida fria? Ele pode fazer uma comida que pode ser comida fria. Sim. Uma salada. Um sanduíche. Pães e queijos. E tomar um café, né? O café ele deixa na garrafa térmica. Na garrafa térmica. A comida pode ser esquentada no micro-ondas. Temos fornos elétricos. Tem chapas quentes, como foi explicado já no programa passado. Então, tem várias formas. Não podemos usar subterfúgios ou desculpas para dizer que eu não posso comer, eu não gosto de comer comida fria no Shabat, então eu tenho que esquentar no fogão. Não. Em santidade é esse dia, que foi o próprio Eterno, teu Deus, que escolheu para que nesse dia você o santificasse. Ainda que você não tivesse forno elétrico, ainda que você não tivesse micro-ondas, ainda que você não tivesse chapa, que não tivesse nada, come comida fria. Ou faz um lanche, come frutas, come qualquer outra coisa, menos acender fogo no Shabat. Porque a sua vontade não pode ser maior do que a vontade divina. O seu achômetro... Então ele vai deixar essa comida pronta. Se ele usa uma chapa quente, é uma chapa tipo daquela chapa de fazer hambúrguer, né? Uhum. Ele põe em cima do fogão, deixa uma chaminha bem baixinha. E tem umas elétricas aquela também. Aquela chama fica acesa todo o Shabat. E é bom que você não pode cozinhar. Então, a chapa de hambúrguer, eu vou fazer um hambúrguer. Não. É para você esquentar, não é para você fazer comida. É para você esquentar a comida que já estava feita. Isso. Aí você pode, por exemplo, transferir fogo. Por exemplo, a gente sabe que existe aquelas velas grandes, né, que são velas chamadas velas de 7 dias. Uhum. Você pode deixar uma vela daquela acesa e transferir o fogo no Shabat. Isso aí é uma coisa recomendável. Se não é, em que condições seria recomendável isso aí?
que você me disse? No Yom Tov, agora que nós passamos, que tivemos o Shabat, e logo após o pôr do sol do Shabat, já era o Yom Tov, né? A nossa festa de Shavuot. Então nós deixamos uma vela da sexta-feira acesa, para que no domingo, que era o dia da festa de Shavuot, nos Yom Tovim, né, nós podemos cozinhar, desde que na sexta-feira nós deixemos uma vela piloto acesa, ou chamada de eruv, para que possamos fazer essa transferência para cozinhar. No Shabat, isso não se aplica. Existem tratados dentro do Talmud dizendo sobre as velas de Shabat, o quanto deveriam queimar. Tá? Então, as velas de Shabat, você também não vai acender uma vela de 7 dias e deixar ela acesa durante o Shabat inteiro, não. É somente para que se acabe o crepúsculo da noite, ela fica por algumas horas acesas e acabou-se aquele fogo. Tá? E não se transfere da vela de Shabat para lugar nenhum dentro da sua casa para você cozinhar. E para você esquentar nada. Então somente serve no caso de Yom Tov. Só no caso de Yom Tov. Agora me diz uma coisa, eu separei aqui um texto. A gente sabe que o judaísmo rabínico, pós-Yeshua, da era comum ou da era chamada era cristã, criou uma série de normas. Chamadas de Alahá. Alahá. E nessas normas, por exemplo, criaram alguns mandamentos. Certo. Então, vamos dizer o seguinte, nós vamos primeiro focar o que é bíblico. Vamos supor que eu tenho um casamento no sábado. Certo. Eu fui convidado para um casamento no sábado. Eu devo ir nesse casamento? Não vai no casamento no sábado. Não vou porque é Shabat. É Shabat. Eu vou esperar o pôr do sol, vou lá cumprimentar o casal, mas durante o dia de sábado eu não vou. Eu quero passear esse fim de semana. Aí sábado de manhã eu não vou na sinagoga, pego a minha esposa, nós vamos passear de carro, vamos viajar. Inclusive, nesse tema, esses dias estava vendo um líder de uma comunidade judaica messiânica aí, para uns estados aí, dizendo que não, dia de Shabat é dia de deleite, para você pegar a sua esposa e ir ao shopping. Mentira. Não Engano. Então, não é dia de comprar. É dia de santa vender. convocação, estar na sinagoga, aprender os mandamentos de Deus, estar em comunidade, relacionar-se com os irmãos. Isso é Shabat. Isso é santificar a Deus. Santificar a Deus não é no dia de Shabat você pegar a sua família e passear no shopping. Esse pessoal nosso, por exemplo, que mora num lugar que não tem a sinagoga, ele sabe que no sábado ele não pode comprar, não pode vender, não deve frequentar escola, curso. Tem um curso, tem uma reunião na escola sábado com meus filhos. Não vá. Sábado é para cuidar das coisas de Deus. Você vai estudar a Torá, você vai se envolver com adoração. Se for o caso de visitar um enfermo no dia de Shabat, você pode visitar, não é? Enfim, você vai cuidar de coisas que não são coisas do trabalho do dia a dia da semana, tá? Não vai acender fogo, tem um casamento, um aniversário, uma festa, um evento, um acontecimento no Shabat, você não vai, porque você observa o Shabat é o dia do Eterno. Isso, aí no caso de vocês, nós temos as transmissões feitas no Shabat. Transmitimos o Kabbalat Shabat, sexta-feira à noite, que você pode assistir o Kabbalat. E aí nós transmitimos o Shaharit Shabat, quer dizer, a reunião da manhã do Shabat. Temos uma reunião das 9h30 às 11 horas da manhã, depois das 11h20, 11h30 até 1h da tarde, Sim. com o estudo da Torá, que você pode assistir, é transmitido ao vivo. Às vezes temos um estudo à tarde e normalmente no final da tarde, 5 horas da tarde, mais ou menos, 1 hora antes do pôr do sol, 1h30, nós temos um serviço de louvor e adoração a Deus. Certo. E vamos finalizar com a Havdalah. Certo. A Havdalah é o acendimento de uma vela trançadas, Isso. especial, ou pode ser, na ausência da vela trançada, 2 velas colocadas juntas, onde nós procedemos ali um pequeno ritual de encerramento do Shabat. Havdalah quer dizer separação do sábado dos demais dias da semana. Isso. Né? E nós fazemos esse serviço também no horário de encerramento do sábado aqui. É claro que aí vai dar diferença de vocês aonde vocês estão. Talvez não seja o horário aí de fazer a Havdalah. E normalmente a Havdalah é feita
meia hora a 40 minutos depois do pôr do sol. Ou o nosso povo prefere dizer quando já estiver escuro, aparecerem 3 estrelas no céu, aí é feita a Havdalah. Porque como não pode ter fogo dentro do Shabat, então, como uma boa cerca também, depois do horário da Havdalah, passa-se ainda, em Israel, passa-se horas até depois, até para fazer a Havdalah. Aí tem a questão da vela, das especiarias, tem a questão do vinho, né? Ou seja, essa parte litúrgica, na página 216 do Sidur, nós fazemos todo o Shabat. Ali, está escrito ali, Havdalah, cerimônia, tem todos os passos ali. Para finalizar o nosso estudo sobre o Shabat, veja bem uma coisa. Então eu disse, você começou a observar o Shabat, aí vai observar. Começou a guardar uma festa judaica, vai estar no seu processo de conversão. Né? Você começou a guardar, daí você não vai mais transgredir Shabat dali para frente. Tá? Agora, dentro da halahá judaica moderna, nós guardamos o Shabat de acordo com a Torá, né, não fazendo aquilo que a Torá proíbe, mas observamos também alguma coisa da halahá de hoje, que é essa tradição do acendimento das velas, o Shaharit Shabat, o estudo da porção da Torá no Shabat, que nós fazemos. Lembrando que você vai abaixar esse aplicativo que vai te dar o horário do Shabat tudo direitinho, o Shabat Shalom, né? Agora, existem certos mandamentos na halahá que nós, dentro da Nova Aliança, não praticamos, porque não se enquadram dentro da Torá. Certo. Por exemplo, no sábado você não pode acender luz, que é fogo. No sábado você não pode ligar o carro e sair com o carro. Isso. Porque o motor gera faísca. Gera faísca. Queima. Então, esses mandamentos nós não cumprimos porque não achamos que tem alguma coisa a ver com a Torá, tá? Então, a transmissão que nós fazemos para vocês no Shabat, dentro do judaísmo ortodoxo, moderno, não é permitido. Nós fazemos porque entendemos que não tem nada a ver com a transgressão. Mas, por exemplo, eu tive em Israel uma vez e eu estava escrevendo o nome de uma pessoa para colocar no muro no sábado, chegou uma pessoa e me repreendeu. Não pode escrever no sábado. Quer dizer, então, se baseiam em muitas coisas, no Mishkan, mas é coisa que não tem nada a ver. São relacionados ao tabernáculo e ao templo, mas não tem Mishkan e não tem um templo. Não pode amarrar um cadarço de sapato no sábado. No entanto, nesse mesmo dia que alguém veio falar para mim que eu não podia escrever o nome de uma pessoa numa folhinha para pôr no muro, eu vi o pessoal arrastando cadeira de um lado para o outro. Aí lá, vamos dizer, mas no privado pode, né? Não propriedade privada, mas dentro do coteiro, sim, em frente ao muro, pegando cadeira daqui, levando para lá, carregando cadeira mesmo, levando assim cadeira. E eles não tinham aquilo como transgressão. E, no entanto, eu escrever o nome de uma pessoa não podia. Então, nós não observamos o Shabat de acordo com os 39 princípios, as halahot, do judaísmo rabínico. No entanto, aquilo que dentro dessas 39 melahot estiver de acordo com a Torá, nós cumprimos. Certo? Exatamente. Então vamos encerrar o nosso programa. Você primeiro. Shalom, nossos amigos e futuros irmãos em Yeshua HaMashiach. Que o Eterno continue vos abençoando, continue nos acompanhando nos nossos shiur, que temos muitas coisas ainda a falar-lhes sobre os mandamentos de Yeshua, o nosso Mashiach. Lembrando sempre que fazemos conversão? Sim. Fazemos conversão ao judaísmo de Yeshua, ao judaísmo vivo e eficaz. Da Nova Aliança. Da Nova Aliança. A gente quer agradecer a todos vocês, obrigado aí pela atenção, espero que aproveitem bem essa aula, que se aprofundem mais. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos falando sobre o estado do homem após a morte. Tem muita dúvida nesse sentido, tem gente que acha que a pessoa continua viva depois de morto, que a pessoa está no céu, está no seio de Abraão, né? Já está no céu essa pessoa, e nós vamos então trazer um esclarecimento, se Deus permitir, na nossa próxima aula. Shalom Aleichem, paz seja convosco.